Olá, começa agora mais um Fiscalização Pública, o programa que você sabe ajuda a fiscalizar os fiscalizadores. E hoje a gente recebe a vereadora Lorene do PPS. Seja bem-vinda, vereadora. Muito obrigada, Tânia, Tudo mais bem? uma vez, fico feliz. Um oi para todo mundo aí que assiste fielmente a TV Câmara e vamos falar de trabalho. Vamos falar de trabalho sobre um trabalho que a gente falou no programa passado, por sinal, que era uma lista que pedia mais transparência na lista das creches. Temos novidades em relação a isso. Sim, no fim das contas o projeto foi aprovado, né? Já tratei aqui desse assunto com vocês, foi a minha primeira lei da vida. Um projeto que protocolei logo no início do mandato, um projeto que trazia transparência para a lista de espera por vagas em creche no município. Então ele foi aprovado, já foi inclusive sancionado pelo prefeito, teve veto, os vereadores derrubaram o veto e tive aí o companheirismo dos colegas aqui e agora é lei. E o que a gente teve foi uma aplicação, uma experiência de uma aplicação prática da importância dessa lei. Porque a gente às vezes vê um monte de lei por aí que são legais, boas, mas a gente não consegue enxergar a aplicação prática. Às vezes a prefeitura não tem condições de exercer fiscalização para a lei ser colocada em prática. E essa lei foi muito bem pensadinha, muito bem construída e a gente tem aí um resultado para mostrar. Já teve até um caso específico, né, de um aluno que estava precisando da vaga. Isso. Eu falo para a prefeitura que eles dão azar, mas na verdade não, eles dão sorte de que cai logo lá no meu gabinete vários problemas da administração. Eu digo sorte porque, como você falou no começo, esse é o Fiscalização Pública, é o programa que acompanha os fiscalizadores, que somos nós, vereadores, e se está caindo as coisas erradas, é uma pena porque, claro, o ideal seria que a gente não tivesse tanta coisa errada, mas já que cai lá no meu gabinete, no mandato, fico feliz em poder contribuir fazendo as críticas, não para falar mal, mas com o objetivo sempre de ajudar a cidade e a prefeitura a melhorar. E esse caso chegou lá em 30 de janeiro no meu gabinete, foi uma das demandas por vaga em creche, das centenas que existem no município. A nossa demanda reprimida hoje, a gente contou lá na listinha, porque agora a lista é pública, graças à lei. A gente contou que tem 1.900 crianças esperando vagas em creches, né, principalmente em berçário, na cidade de Taubaté. E aí essa pessoa, né, que teve lá no gabinete dia 30 de janeiro, foi uma delas, e a gente estava acompanhando até agora. Aconteceu que a gente, por causa da lei e da lista transparente, a gente verificou uma falha humana ali no processo. Essa pessoa, ela estava com a filhinha dela na colocação 25 da lista de espera em julho, que foi quando a lista começou a ser pública, e agora em setembro, que a gente foi olhar de novo, ela estava na colocação 30. Então, como assim? Entraram 5 pessoas na frente dela, né? E aí fomos acompanhar, aconteceu uma falha humana no preenchimento ali da planilha. Tudo bem, a gente compreende, falhas acontecem, né? Lá por parte da Secretaria de Educação. E a gente pôde lá mostrar, de forma também muito coerente, a Secretaria acatou o nosso apontamento e foi feita a matrícula. Então, 9 meses depois, mas pelo menos foi conquistada a vaga por esse munícipe, né? Para essa família, para essa cidadãzinha taubatiana. Pois é, a gente tem um problema do desemprego e acaba até influenciando isso, que se são 1.900 crianças esperando a vaga, às vezes a mãe e o pai conseguem o emprego, mas não conseguem, de fato, assumir, porque precisa cuidar da criança que não tem creche. Todo então é uma bola de neve, né, vereadora? Imagina, aí você não tem com quem deixar. Isso gera gravíssimos problemas, gente, relacionados aos direitos e à defesa e proteção da criança e do adolescente, porque às vezes essa criança, ela vai parar nas mãos de um cuidador, que às vezes é um familiar, às vezes é outra criança cuidando de uma criança, porque o pai e a mãe precisam trabalhar, como você disse, é uma bola de neve, realmente. E a gente tem um videozinho, né? Vamos ver o videozinho, então, produção, cadê? Feita, pensada para contribuir com a sociedade. Eu tô aqui com o Robson do meu lado e eu tô falando da minha lei, a primeira lei da minha vida aprovada, que é a lei de transparência na lista de espera por vagas em creches. A gente sabe que tem uma demanda reprimida na cidade, mais quase 2.000 crianças esperando por vagas nas creches, nas educações infantis do município, né, nas unidades escolares de educação infantil, e a lista de espera transparente foi posta em prática pela secretaria. Lá, nesse caso do Robson, desde 30 de janeiro, a filhinha dele está aguardando a vaga de creche e levou essa demanda lá para o nosso gabinete.
O Joelson, de forma muito competente, meu assessor, trabalha lá comigo, tem feito todo esse acompanhamento. Ei, como é que tá a vaga da Lívia, que é a filha do Robson? Por favor, não sei o quê. Chegou em junho, quando a nossa lei foi votada, a Secretaria publicou a transparência da lista. E a gente passou a acompanhar aonde estava a Lívia, a filha do Robson. Enfim, a gente descobriu agora um erro. Uma falha humana que acontece, não tem problema nenhum. A Lívia estava lá na posição 25 e depois, no mês seguinte, ela estava na posição 30. O Joelson identificou isso acompanhando o atendimento aqui do Robson, da esposa dele, da Lilian e tal. Nessa identificação, a gente veio aqui na secretaria e aí eles perceberam que sim, houve uma falha humana ali de 25, que ela era colocada num mês, no mês seguinte ela se tornou 30 na colocação. Resultado, foi identificado o erro e hoje o Robson está aqui. Conta pra gente, Robson, o que você veio fazer hoje? Muito feliz hoje de realizar a matrícula da minha filha e graças a Deus, segunda-feira ela já começa na escola. Ai, que beleza, né? Então, para vocês verem como a transparência no serviço público, a melhoria das ferramentas de gestão são capazes de trazer resultados. É uma pena que nós estamos aqui em setembro e a demanda da Lilian, do Robson, da família deles era de vaga em 30 de janeiro. Mas tudo bem, ainda que tenha levado 9 meses, nós vamos lutar para melhorar essa condição. Secretaria, Poder Executivo, Legislativo, eu como vereadora juntos, repliquem isso, utilizem a lista, a lei da transparência nas vagas de creche, você pode encontrar no site da Prefeitura de Taubaté e a gente está lá no gabinete à disposição. Obrigada. Então foi a primeira lei da vida. Primeira lei da vida, gente. Já começou bem, então. Tá vendo? Foi bom, né, Dani? Fico feliz. Mas... 26 anos, foi um dia... Mentira, ela foi aprovada, eu ainda tinha 25. Meu último dia, depois do dia seguinte, era meu aniversário. É muita juventude. Eu tive uma lei aprovada aos 25 anos. E aí comemorei. Pouquíssimas pessoas podem dizer que tiveram uma lei aprovada com 25 anos. Foi legal isso. E resultado, mais legal ainda é ver a parte prática da lei, o quanto ferramentas de transparência. E aí, eu tava vendo o vídeo e vocês sabem, né? Às vezes a gente quer ser bonzinho e tal, enxergar o lado do funcionário, da gestão. Eu nunca critico o funcionário na ponta. Eu acho que sempre tem uma liderança em cima que tem responsabilidades e tem que chamar a culpa, né? Tem que tocar aqui para a liderança. Mas se eu quisesse ser mais dura, dava para ser e dizer que não devemos tolerar erros e falhas desse tipo, não, né? Graças a Deus, ao nosso trabalho, eu estava ali acompanhando, fiscalizando o caso do Robson. Mas sei lá quanto tempo mais ele ia ficar esperando a lista por causa da falha que atrasou ele 5 posições, né? A filhinha dele. Então a gente não pode admitir, não. Uma gestão pública eficiente, de qualidade, a gente tem que cobrar das lideranças e eu sempre direciono ao prefeito municipal, a figura do chefe do Poder Executivo, que cobra, né, que tem que cobrar do funcionalismo, mas também garantindo ferramentas de justiça, de equidade, de boas condições de trabalho, como é ter um sistema informatizado, por exemplo, e esse prefeito precisa dar prioridade a ter sistemas informatizados e melhorar a condição dos serviços públicos, porque a gente sabe, falhas humanas acontecem como aconteceu ali. Mas a gente tem que trabalhar para não acontecer, para ter vaga em creche e serviço público de qualidade. Pois é, e falando em fiscalizar, em falhas, em educação, só que agora puxando das creches, pulando lá para o ensino superior, teve o caso da CPI da Unital. Você não está mais nessa comissão, mas a investigação não para, não isso para, mesmo? É isso mesmo. Então, assim, né, agradeço a oportunidade de explicar. Na CPI da universidade, que foi criada aqui na Câmara Municipal, eu, o vereador Digão, o pastor Nunes, vereador Douglas, vereadora Vivi, éramos componentes indicados pelo presidente da Câmara, o vereador Diego. E aí a gente tinha que organizar ali o início dos trabalhos e definir o relator, né? O presidente era o próprio pastor Nunes, que foi quem sugeriu a criação, pediu a criação. E pelo regimento da Câmara, né, ele pede a criação, ele é o próprio presidente. A gente ficou ali, então, num processo de discutir quem seria o relator. O relator de uma comissão tem um papel muito importante, né? É ele quem elabora ali o relatório final, que encaminha depois para os
para os vereadores aprovarem em plenário, se são favoráveis, contrários àquele relatório. É uma responsabilidade maior até que a do presidente. Maior do que a do presidente, né? O presidente conduz os trabalhos. O relator tem todo o trabalho de organizar, sistematizar ali o trabalho. E aí a gente tinha ali uma questão interna da comissão, o vereador Douglas queria ser o relator, o vereador Digão também queria. Eu entendo que pela experiência tinha que ser um vereador, né, dos mais, que já tinha outro mandato mesmo, dos mais antigos. Eu sou nova, aqui ainda começando a aprender as coisas na Câmara Municipal, a vereadora Vivi também, e aí achei que tinha que ficar com um deles realmente. Mas eu votava pelo vereador Digão ser o presidente da CPI, considerando um argumento que eu fui lá de forma transparente, falei para os meus colegas, né, para os pares, de que o vereador Douglas, ele já participou de uma outra comissão de inquérito investigando a universidade. Ele era presidente do DCE, né, do Diretório Central de Estudantes da Universidade, por bastante tempo. Ele, né, tem um relacionamento próximo da universidade, o que é muito positivo, sempre flutou, sempre investigou muito a universidade, foi muito atuante, mas eu acho que seria positivo para a comissão que tivesse um vereador com mais isenção no assunto universidade para tratar do tema. Por isso, eu queria que fosse o vereador Digão o relator. Né? A gente não conseguiu entrar num acordo, né? Eram 5 membros. 3 estavam com o vereador Douglas e eu e o Digão por ele ser o relator. A gente não ficou satisfeito, não achou que isso seria positivo para os trabalhos da comissão. Então, por isso, o vereador Digão pediu a saída e eu também. Mas eu continuo exercendo fiscalização, acompanhando como é o meu papel sobre as atividades da universidade. Então bacana. Então agora está esclarecido o que aconteceu. Isso. E acabou o primeiro bloco, passa rapidinho, mas não sai daí não, porque no segundo bloco a gente vai falar de direito das mulheres, direito LGBT e também o plano plurianual. Não sai daí.